Bom, voltamos a mais um vídeo. Finalmente vamos entrar na ideia de tensores. Tensores são objetos que vão englobar, deixa eu arrumar aqui, os vetores. A gente já definiu o vetor, a gente já definiu covetores e a gente já definiu funções. Tudo isso em cima da variedade. Os tensores vão englobar esses objetos e vão definir outros objetos que vão além de vetores, covetores e funções. Porém, os covetores vão estar dentro de tensores, os vetores vão dentro de tensores e as funções também vão estar dentro de tensores. Então a gente só vai precisar usar tensores. Vetores vão ser exemplos de tensores, covetores e funções. Vetores, covetores e funções vão ser exemplos de tensores. Mas antes de falar nisso, nós vamos falar rapidamente, novamente, sobre vetores. Ou como os vetoriais, tanto faz. Vetores são objetos lineares. Lembra que a gente definiu vetores como operadores que atuam em funções e levam aos reais. Só chamar atenção uma coisa: campos vetoriais, que eu não defini muito bem definido matematicamente, eu vou fazer isso agora. Aproveitar que eu vou esquematizar o que é um vetor ou um campo vetorial. Ele é um objeto, vou botar V, só para diferenciar, V de vetor, que leva uma função, e agora eu vou escrever função da forma correta, C, N, M. Isso é o conjunto, vou botar parênteses aqui, conjunto de funções definidos na variedade, que são esse N aqui de cima, N vezes, vou botar vezes, N vezes diferenciáveis. Então, por exemplo, se eu escrever, se você ver no livro, C infinito M, isso é o conjunto de funções definido na variedade M, que pode ser infinitamente diferenciado. E te leva para os reais. Mas como está definido em pontos da variedade, todos os pontos da variedade, ou em um conjunto de pontos no intervalo, no fim ele também te leva a uma função. Porque não é num ponto só. Então, para cada ponto dá um número real, isso é uma função. Mas isso aqui vai obedecer a 3 critérios. Primeiro, o operador. Opa! Eita! Falha não, caneta. Ele é linear, ou seja, dado. Eu separei aqui, então vou separar aqui. Dado duas funções, ele é V de F mais V de G. E a segunda parte da linearidade é que V, uma constante, uma função, é a constante vezes a função. O vetor e o campo vetorial obedecem essas. Não sei se eu posso definir isso aqui como em termos de vetor, porque o vetor é aplicado num ponto. O campo vetorial obedece a essas condições. E
ela também obedece à regra de Leibniz, ou seja, aplicado a duas funções. Matematicamente falando, isso aqui é uma composição de função, mas para a gente não fazer muita diferença, isso aqui é o operador aplicado a f vezes g. Por isso que tem que ser campo vetorial, porque isso aqui na verdade isso aqui é função composta. Mas não estamos entrando nesse nível de detalhe. V aplicado a G. É assim que a gente define campos vetoriais matematicamente numa variedade. Claro, a derivada direcional satisfaz três critérios, né? A derivada x, se eu tenho aqui uma soma de função, x mais uma outra função, x ao quadrado, por exemplo. Isso aqui é dx mais dx ao quadrado dx. A regra de Leibniz, toda derivada obedece a regra de Leibniz e a constante sai para fora. Então, isso aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o vetor é um objeto linear. O tensor vai ser um objeto multilinear. Como definir multilinear fica muito abstrato, vamos ver o que é um objeto bilinear. E aí vai ficar mais fácil ver como é que se estende para trilinear e para multilinear. O objeto multilinear é o seguinte: dado um objeto que atua, dado um operador que atua em algum conjunto de objetos, vamos dizer que seja, vou continuar usando o cochetes aqui. Se ele é bilinear, é porque ele atua em dois objetos, certo? Ele é na mesma classe de objetos, mas ele atua em dois componentes, não dois componentes, dois objetos, mas do mesmo conjunto. Não, nem precisa ser do mesmo conjunto, é verdade. Pode ser de conjuntos diferentes. Vamos dizer que esse objeto G, ele atua, esse operador G atua em objetos do tipo X, Y, Z, W, tá. Então, se ele é bilinear, isso aqui, vamos dizer que ele atuando em AX mais BY e em Z, vê que ele vai atuar em em um par de objetos, certo? Se ele é bilinear, quer dizer que ele atua primeiro no X e no Z, mais B. Agora ele vai atuar no Y e no Z. Isso aqui define um tipo de operador bilinear. Um operador trilinear, ele atuaria em três objetos. Então aqui seria, vamos dizer, AX mais BY. Aqui poderia ser CZ. E aqui poderia ser, por exemplo, DZ mais EW. E aí eu teria que separar, vai dar uma coisa bem grande, eu não vou fazer isso. Mas você pode pegar a ideia e jogar aqui. Você vai ter que primeiro atuar em X, Z, Z, depois X, Z, W, depois Y, Z, Z, depois Y, Z, W. Vão ser 6, né? 2, 1, 4. Vão ser 4 objetos aqui. Se eu não estou me enganando, é 4. Porque são dois aqui, esse aqui é um só. Tem 4 termos aqui. E aqui a gente pode definir objetos multilineares.
ok? Então, o tensor ele vai ser um operador multilinear. Aí vem a pergunta: atuando em que? Ele vai atuar em vetores e covetores. Dando o quê? Levando ao real, ou no caso de campos tensoriais, que é o que a gente utiliza, sempre esses objetos são definidos em mais do que um ponto, são definidos numa região. Então ele vai levar a gente para funções você vai definir um tensor para cada ponto. E aí, então, para cada tensor, o tensor naquele ponto vai aplicar nessa classe de objetos, vai levar a um número. Então, para cada ponto, então, na verdade, é uma função. Ele atua nesses objetos em cada ponto e leva um valor no número real. Então, ele, no fim, ele te dá uma função. Então, escrevendo matematicamente, o tensor ele é um objeto que vai atuar em, vamos dizer assim, um conjunto de vetores. Deixa eu botar aqui. V1, V2, Vn. Um conjunto de covetores. Vn mais 1, V tilde, V tilde. N mais 2, V mais M tilde. E vai me levar a um C asterisco N. Ok? Certo. Vamos pensar só em uma coisa aqui agora. Vou virar a página. Nós dissemos que um covetor é um objeto tilde que atuando num vetor me leva ao real. Ou uma função. Vou botar R aqui só esquematicamente. Eu poderia inverter essa ideia também. Eu poderia ter definido as coisas de tal forma que V aplicada a V tilde me levasse ao número real. Não existe uma prioridade de vetor sobre covetor ou de covetor sobre vetor. Ou você define as coisas dessa forma ou dessa forma. Só que tem que nascer primeiro ou o ovo ou a galinha. Eu não posso definir o covetor em relação a vetor sem primeiro definir vetor. Eu não poderia definir vetor dessa forma, porque eu teria que definir primeiro vetor. Por isso que eu defini vetor, nós definimos como objeto aplicado à função. Ah, eu já sei o que é a função, já tinha definido. Agora sim, agora eu posso definir covetor como aplicado a vetor. Porque eu já defini vetor. Certo? Mas existe essa reciprocidade do vetor. Poderia ter feito ao contrário também. Aqui tilde. Por isso que o vetor vai ser um exemplo de tensor. Porque o vetor ele vai ser escrevi errado, igual a um tensor que atua num covetor levando aos reais. Realmente, porque eu posso também fazer essa definição.
Poderia. Não fiz porque tem que nascer primeiro o ovo ou a galinha. Então, para definir vetor, a gente teve que usar a função. Mas agora que eu já tenho vetor e covetor, eu vejo que eu poderia inverter e o vetor ser aplicado em covetor. Então, o tensor que aplicado num covetor leva aos reais é a mesma coisa que um vetor. Ok? Então, para não ficar muito abstrato, eu vou começar definindo um tipo de tensor. Deixa eu ser um pouco mais claro num ponto. Quando eu falo um vetor, eu sei exatamente o que eu estou me referindo. Quando eu falo um covetor, eu sei exatamente o que eu estou me referindo. Quando eu falo um tensor, eu preciso dizer qual é o tipo de tensor que eu estou me referindo. Por quê? Como eu falei, ele vai pegar uma classe de vetores e uma classe de covetores. Certo? Na verdade, eu acho que eu devia ter invertido essa relação. Deixa eu confirmar. Eu devia ter invertido aqui, porque geralmente os covetores vêm desse lado e os vetores vêm desse lado. É só um detalhe de construção, mas é por convenção. Geralmente o tensor ele aplica-se em n n covetores ele aplica-se em n covetores em n vetores e leva aos reais, ou como já expliquei, isso aqui na verdade leva-se uma função da variedade definida nos reais. Eu só inverti aqui um lado e outro, porque geralmente quando a gente escreve um tensor do tipo 1, 0, isso aqui é um vetor. E um vetor é o quê? Um objeto que leva um covetor nos reais. Um tensor do tipo 0, 1 é um covetor. Ou seja, é um objeto que leva um vetor nos reais. E aí a gente pode analisar. O T00, 0, na verdade, é a mesma coisa que uma função. Pode ser definido como uma função. Não vamos usar isso, mas poderia. O T02 aí já é uma coisa que realmente é um tensor 02. Não é nenhum vetor, nem um covetor. Mas é um tensor, é um operador que pega dois vetores e leva os reais. Certo? Então, o que ele faz? Ele é um objeto, esse T02, ele é um objeto, vou botar ele aqui, vou chamar de G, que ele pega dois vetores, vou botar aqui, AV e BW.
Ele aplica assim AV e VW e ele te dá um número. De tal forma que esse operador seja bilinear, ou seja, se ele for aplicado em AV mais CZ BW, como é que eu atuo ele? Eu atuo G de AV BW mais G de CZ BW, porque ele é bilinear. Ele é o T02. Eu posso somar dois tensores do mesmo tipo, mas eu não posso somar um tensor 0,2 com um tensor 0,1. Isso aqui não faz sentido. Então, quando eu disser dado um tensor, eu tenho que dizer qual é o tipo de tensor que é. Certo? E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente constrói os tensores usando o produto tensorial. Pausei sem querer aqui. Na última aula, eu usei um símbolo errado, depois eu vi que eu me equivoquei. Eu usei mais para construir. Eu falei produto tensorial, mas eu usei o mais. Isso aqui não é produto tensorial. Produto tensorial é vezes. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, dois vetores V e W, eu posso construir um tensor V tensorial W. Certo? Esse aqui vai pertencer ao quê? Ao T2, 0. Ou eu posso pegar um vetor, um covetor e um vetor. Isso aqui vai pertencer ao quê? Ao T1, 1. Por aí vai. Então, a partir de vetores e covetores, eu gero qualquer tensor. O vídeo ficou meio grande, mas a gente vai continuar falando sobre tensores na próxima aula e vamos rever e ver de novo até que tudo fique claro, se ficou meio nebuloso essa ideia, essa construção de tensores. Então, até mais.